E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao FDL Cast, um podcast voltado a contar a história de pessoas que focaram na gastronomia, cresceram nela e hoje são cases de sucesso por todo o Brasil. Nesse primeiro EP, eu tenho a honra de convidar aqui um amigo, aliás, uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, 6, 7 anos, mas que é uma referência, um cara indescritível, um dos melhores cozinheiros que eu conheço, e ele vai contar uma história super bacana. Quem olha pra ele pensa, porra, o cara é um puta chefe, referência de gastronomia aqui em João Pessoa, mas não sabe por tudo que ele passou pra chegar a esse patamar. Então eu queria dar as boas-vindas aqui a Maurício, seja bem-vindo aqui ao FDL, e eu acho que todo mundo vai querer escutar essa história porque é muito bacana, tem muito detalhe e muito perrengue, né? Também. Obrigado, Mauri, pelo convite, me sinto lisonjeado de estar aqui. Um dos programas inaugurais, digamos assim, desse grande projeto. Né? Show de bola. Realmente, eu tenho muita história aí que muita gente não conhece, seja de João Pessoa, como no Brasil. A gente vai ter tempo de contar. Vai ter tempo de contar. Mas assim, vamos lá. Você é nascido em João Pessoa. Isso, exatamente. Nascido em João Pessoa, Manaíra ali, aquela região. João Pessoa, Manaíra. Na Maria Rosa, né? Maria Rosa, 691, durante muito tempo. Eu morei muito tempo lá também, morei na Eutiquiano Barreto, com a Maria Rosa. São José hoje. Me mudei faz pouco tempo, mas foram 38 anos morando na mesma casa. Bacana. E deixa eu te perguntar, como é que surgiu essa vontade por cozinha? Qual é a sua principal influência? Minha principal influência foi o meu pai, né? Ele já faleceu, enfim, ele era um cozinheiro de mão cheia de alma, e ele tinha negócios, ele tinha bares e bar e restaurante. Assim. Então ele trabalhava. Na categoria bar e restaurante, isso. E ele fazia isso muito por hobby. Então ele viajava do Rio de Janeiro para cá e cozinhava para os amigos. Ele cozinhava muito. Mas ele morava no Rio? Morava no Rio e morava em João Pessoa. Ele tinha negócio no Rio e também... O bar dele era lá? Exatamente, no Rio de Janeiro. Que massa. A Tijuca, né? Então, durante muitos anos, ele viveu nessa ponte aérea. E aí, os amigos sentiam a falta de um local, isso eu falo há 35, 40 anos atrás, que tivessem coisas diferentes, apresentasse coisas diferentes para a cidade. Então, ele cozinhava para os amigos. Aí então, começou a fazer jantares de 20 pessoas. Mas ele nunca abriu negócio aqui? Não, nunca. Sempre teve vontade e, ao mesmo tempo, teve muito receio. Então, ele começou a fazer essas brincadeiras entre os amigos. Então, aí chegou já um outro amigo e disse, poxa, eu vou casar. Você poderia fazer um jantar para 50 pessoas? Ele ia lá e fazia, né? E isso tu tinha 10 anos de idade? Isso eu tinha 4, 5 anos de idade. Né? E aí começava a fazer pratos, vinha com cordeiro, vinha com tartar. Já tinha, o pessoal na época estranhava. Uma comida mais sofisticada. Poxa, Jô, isso aí isso não é cozido, não. Aí o pai explicava pro pessoal. Então, vários o convidaram para abrir o negócio aqui. Só que o meu pai faltava um pouco dessa veia do empreendedorismo nele. Tomar risco. Ele tinha essa veia, sabe, da cozinha muito acentuada, muito forte. Porém, a veia do empreendedorismo, ele tinha um pouco de receio, achava que o público não ia absorver as coisas que ele queria trazer, etc. Enfim, e eu fui aprendendo com ele, né? Entendi. Então, foram vários jantares que ele dava, enfim. Já chegou a fazer algum tipo de evento já para 100, 150, 200 pessoas. De certa forma, já foi moldando o teu bom gosto, né? Exatamente. Pra gastronomia. Na verdade, os meus presentes, eu pedia, eram livros de receita de comida, também ingredientes que não chegavam em João Pessoa. Então, há muito tempo atrás, a gente não recebia antigamente essa gama o acesso a insumo era muito limitado, né? Hoje a gente ainda tem uma restrição a alguns ingredientes, enfim, mas antigamente era muito. Mas já é mais acessível. Exatamente. Então, eu pedia para o meu pai, pai, traz um salame hamburguês, traz uma peça de provolone inteira, traz salsicha de vitela. Aí os amigos do meu pai já meio, né? Ih, rapaz, esse menino é esquisito. Ele pede umas coisas que eu não sei, não. Não pede um boneco, não pede um comando em ação, não pede uma bola. Cadê o videogame? Enfim, cadê o videogame dele? Então, mas no final das contas era até mais barato, né? Porque exatamente. Entre o videogame e um quilo de linguiça... O pessoal estranhava os meus gostos, entendeu? E eu dizia, não, papai, traga
traga uma alface americana aqui, não E tem ele no todo supermercado mês aqui. bate no Walter Hill. Exatamente. A mala do meu pai era uma pequena e o restante era tudo E de deixa eu mão. te perguntar, ele teve quanto tempo restaurante no Rio de Janeiro? Ele foi comerciante, né? Ele disse comerciante, dono de bar, durante 33 anos. Ele não sabe o que é empreendedorismo, né? 33 anos. Ele é raiz. Ele é raiz daquele cara que anotava os gastos na cadernetinha, né? O que comprava, o que saía. Sem me ver, não, era tudo no caixinha, aquele caixa. Era o que sobrava, aquele né? caixa que você puxa das antigas, que você digita, tudo manual, enfim. Mas no jeitinho dele, ele conseguiu aí durante muito tempo se manter por lá. Aí depois ficou um pouco cansado e resolveu fechar o negócio e alugou os imóveis dele lá. Aí veio para João Pessoa para descansar na cidade. Mas tu tem família no Rio? Eu tenho uma pequena família por parte do pai do Rio de Janeiro e a outra era aqui de João Pessoa e Campina Grande. Massa. E aí, no caso, a principal influência, a melhor influência possível. Exatamente. E aí, você me contou uma vez que quando você tinha acho que 18 ou 20 anos, você pegou um avião e foi pro Rio. Foi. Como foi isso? Na verdade, eu já ajudava meu pai, nas viagens ele já pedia para eu ajudar ele no bar. Então tu meio que aprendeu a cozinhar por osmose. Exatamente. Eu aprendi, minha mãe também sabe cozinhar, minhas duas irmãs também sabem cozinhar. Mas então, só quem trabalha com gastronomia hoje? Só quem trabalha sou eu. Então, quando eu realmente decidi, foi quando eu tinha me formado, né? E falei, poxa, Formado em gastronomia? Eu me formei em turismo. Certo. Né? Sou turismólogo. Escolhi esse curso justamente para buscar algo que fosse mais próximo do setor de alimentos e bebidas. Certo. E na época era a única coisa que eu, aqui em João Pessoa, que se aproximasse mais do meu gosto, né? Então, eu falei, poxa, eu vou fazer isso e vou tentar fazer uma pós-graduação nessa parte de eventos ou de alimentos e bebidas. E aí você foi pro Rio, pegou um avião pro Rio. A hotelaria foi. Então já estava inserido no meio da hotelaria. Eu trabalhava... Mas não tinha nenhuma proposta de emprego? Zero. Foi com uma mão na frente e outra atrás. Fui num show de Rolling Stones na época com os amigos e falei, poxa, eu vou ficar aqui, vi o edital, a reportagem, na verdade, falando sobre o curso que teria lá, e falei, poxa, eu vou ficar. Liguei para os meus pais e disse, olha, eu vou ficar por aqui. Mas como assim, não? Isso tu tem quantos anos? Eu tava com 19 para 20 anos. Ligou, pai, não vou voltar. Pai, mãe... Eu não vou nem dizer que eu perdi o voo, eu não vou voltar mesmo. Eu não quero voltar, eu quero ficar por aqui, vou tentar fazer o curso de gastronomia. Certo. E quero ficar por aqui. Minha mãe na época surtou, né? E aí me fala uma coisa, tu decidiu que ia ficar, aí tu foi atrás de um emprego ou foi fazer o curso? Não, primeiramente eu decidi ficar. Certo. Eu só tava com as roupas da minha mala da viagem, passava uma semana no Rio. Então, todo dia eu saía com roupa de saída. Eu ia pro início do curso e o pessoal falava, ô Maurício, todo dia tu tá vestido com roupa de balada. Tu não tem uma roupa normal, não? Então, eu decidi ficar lá e falei, poxa, eu vou fazer. Fiz a prova, passei. Na época, eu tive um benefício porque eu já era formado, então eu tive um desconto enorme. Para mim ainda era caro a faculdade de gastronomia. Eu ainda procurei os reitores na época, os diretores, para tentar dar um ajeitadinho, um somebody love. Somebody love. E solicitei, disse a minha vontade, queria muito e que era de uma pessoa. Não amoleceu o coração de ninguém, não? Não, consegui. Na época eu tive um super ajuda, então era algo em torno de 60%, 65%, isso era muito considerável para mim na época. Eu não venho de família rica, a minha família é de classe média, mas para qualquer família, quando você entra um valor mensal de um peso maior, abala a estrutura financeira familiar de qualquer um. Né? Então, eu consegui isso, e aí levei essa notícia, olha gente, consegui, agora eu preciso de um suporte de tal até eu começar a trabalhar. Você começou a estudar gastronomia, fazer uma pós. Isso. E aí me fala uma coisa. Não, desculpa. A gastronomia foi um outro curso, né? Técnico. Sim, entendi. Então, para minha mãe, aquilo era meio que, poxa, você já é formado em turismo, porque você vai fazer outro curso técnico, porque você não vai fazer uma pós-graduação? Dizer, mãe, mas me diz uma coisa, você foi fazer um curso técnico em gastronomia para te ensinar a cozinhar coisa que tu já sabia.
Sim, muitas coisas eu já sabia. Então tu queria basicamente o título para poder chegar numa proposta de empresa. Ó, eu sou formado em gastronomia. Exatamente. Para mim aquilo era uma passagem, não desmerecendo o curso, sob hipótese alguma, até porque foi a primeira vez que o Instituto Alain Ducasse Formation esteve no Brasil. Então, peraí, então, tem uma informação importante aqui. Tu fizesse o curso do Alain Ducasse. Eu fiz o curso da Estácio de Sá, junto com o Alain Ducasse Formation. Foi uma parceria, então foi uma parceria entre eles. Que eles estavam implantando a metodologia, todo o processo da Alain Ducasse Formation junto com a Estácio de Sá. Então era a Estácio de Sá mais Alain Ducasse Formation. Nesse ano... Só interrompendo, para quem não sabe, Alain Ducasse é um dos maiores chefes franceses do mundo, exatamente. Né? Ele é detentor do maior número de estrelas Michelin do mundo. Chegou a ter 3, não foi? Na verdade, eu já perdi a conta. Ele tem, se eu não me engano, são mais do que... Eu tenho medo de dar a informação errada, mais de 30 ou são 40 estrelas Michelin no total dos seus restaurantes. E ele tem vários. Então, ele tem vários. Então, ele tem esse instituto, né? Assim como existe outras escolas de renome mundial e internacional, a Alain Ducasse Formation é uma delas. E durante esse ano, somente esse ano, toda a equipe da Alain Ducasse estaria presente na Estácio de Sá. Então foi o universo conspirando. Exatamente. O universo conspirou a meu favor. Eu não teria jamais condição, a minha família não teria condição de me pagar um curso para ir fazer exatamente na Alain Ducasse Formation e por conta de tudo que aconteceu foi um pouco de força de vontade e contei também com bastante sorte. Um pingo de sorte também, porque justamente naquele momento que eu estava lá, quando eu decidi fazer o curso, era o único momento que a Alain Ducasse estaria lá e seria somente durante aquele período. Né? E depois, né? Depois ele faria justamente durante o período do meu curso. Após isso, eles deixariam a universidade com os seus monitores e os seus professores já treinados para dar sequência àquele treinamento. Só que nós tivemos a oportunidade de realmente receber os ensinamentos e as aulas de vários professores da Alain Ducasse, junto com o Estácio de Sá, e aí você agarrou com as duas mãos, porque isso é uma oportunidade de ouro, e exatamente. Aí foi atrás com aquele currículo de informação, mas informação pelo Instituto Alain Ducasse, você foi atrás de emprego. Na hora que eu entrei, eu já corri com currículo. E você correu para onde? Eu fui para um restaurante chamado Nantai. Era um restaurante tailandês. É um restaurante tailandês na Rainha Guilhermina, no Rio de Janeiro, no Leblon. Certo. E eu fui para lá, onde eu comecei a ver o que era realmente a pauleira do dia a dia numa cozinha. Isso é um ponto importante, porque muita gente decide empreender na gastronomia porque sabe fazer um prato, tem uma receita boa. Mas, meu amigo, eu acho que oferecer uma comida boa é o básico. A gestão, o dia a dia, a rotina é muito mais complexa. E aí você entrou lá como estagiário, né? Imagino que, se não estagiário, mas assim, no nível hierárquico você estava lá no piso. Eu era auxiliar de cozinha. Cortando cebola e levando grito. Eu fiz estágio, exatamente. Eu fiz estágio antes de ir ao Rio de Janeiro, num hotel escola que era do IESP. Certo. Né? E eu fui estagiário lá. E logo após finalizar meu estágio, o gerente do hotel da época me contratou. Disse: olha, a gente gosta bastante do seu trabalho, queria que você ficasse aqui. E eu falei: tudo bem, mas eu quero ficar na cozinha. Aí ele falou: mas seu estágio é voltado para outras áreas, você não quer ficar na recepção, turismo, né? Exatamente, você não quer ficar no setor de reservas ou com relação à organização dos eventos, dos coffee breaks. Eu falei: não, eu quero ser contratado pela cozinha, eu quero que você assine a minha carteira como auxiliar de cozinha. Isso para ele foi um pouco... nunca recebi esse pedido. Ligou para a universidade e disse: olha, estamos com um aluno aqui de vocês que fez todo o programa de estágio e a área que ele se interessou é a área da cozinha, ele quer ir para a cozinha. Então, não tinha nada ainda ligado, digamos assim, para um estagiário ir direto para a cozinha. E naquela época, estamos falando de quê? De 2004, 2005? Um pouco mais para trás. Um pouco antes. Existiam pouquíssimos restaurantes aqui em João Pessoa que focavam numa gastronomia mais elaborada, né? Exato. Então, eu falei: eu quero
estar na cozinha. E tive a minha carteira assinada nesse Hotel. ramo pela primeira vez aí. Na verdade, eu trabalho já desde os 16 anos de idade, né? Então, nesse ramo, foi nesse hotel escola, e lá, carteira assinada como auxiliar de cozinha, onde No eu- Nantai. no Nantai, onde eu cumpria E aí tu escalas, trabalhava- descascava quilos e quilos de camarão, até, enfim. E lá tu foi um passou período muito quanto bacana. tempo? Eu passei em quase um pouco mais de um ano, um pouco menos, próximo a um ano. E aí, na época, eu tinha uma vontade muito grande de fazer parte da equipe do Copacabana Palace, né? Então, era um molde de negócio, uma referência Ainda é, né? no meio. Copacabana Exatamente, Palace ainda é icônico. Exatamente. E eu falei, poxa, eu tenho que trabalhar nesse lugar. Eu quero trabalhar nesse lugar. E aí, currículozinho embaixo do braço, fui lá tentar, entendeu? Botei na porta, entregar, consegui marcar uma entrevista com eles, enfim, passei num processo seletivo e acabei ficando por lá um bom tempo. Foi aí onde eu tive O primeiro a acesso real a- inserção do que é um mundo da gastronomia bem mais amplo, né? No sentido Em relação a processos, em processos e relação à tudo, gestão. um hotel extremamente organizado, enfim, onde... O Copacabana Palace, ele tem quantos restaurantes? na verdade, o Copacabana Palace, ele tem hoje o Pérgola, né? Que é o que você trabalhou. Onde eu trabalhei. Tem o Cipriani, né? Que eu passei por lá também, é uma história bem engraçada. O Cipriani, né? A o pronúncia. Cipriani. Cipriani, ele tem um em Veneza também, né? Sim. É do mesmo grupo ou Sim. não? É uma cópia, uma homenagem? Eu não sei te responder esse daí, mas se eu não me engano, tem alguma relação entre eles. Posso estar enganado. E o Mi, né? Que entrou depois Que é uma- na nova Gestão. digamos assim, na reconfiguração que o Copacabana Palace passou por uma repaginada total no Que o Mi é nos serviços. asiático. Exatamente. Então, passei durante muito tempo no Pérgola, fazia parte da equipe da cozinha, e o chefe, na época, o Luiz Incal, ele me pegava para limão, né? Eu me lembro que você me contou uma história, eu acho que você poderia contar aqui, porque se fosse pra falar só do glamour, da parte boa, não tinha graça. O bom Não. é contar o perrengue, a dificuldade. Você me contou uma vez uma história que, salvo engano, você estava segurando uma jarra, alguma coisa, que caiu na cozinha, quebrou. Como foi isso? Conta aí. Nessa época... Pode contar a história? Em partes, né? Eu estava com muita pressa fazendo a substituição dos sucos, organizando, e aí eu acabei caindo com 2 jarras na mão, né? A hora que caí, quebrou, fiz uma bagunça, me cortei todo. Isso tinha quantos anos? Eu tava com, acho que 21. Pô, 21 anos de idade. Você não tem maturidade, não. 21 anos de idade. E aí toda a equipe olhou para mim, eu tava todo de branco, chapelão. E aí todo lambuzado de suco de melancia, morango. E aí um dos responsáveis olhou, falou, limpa essa bagunça e volta para organizar. E você tinha se rapidinho. cortado. Tinha me cortado. Não sei se a pessoa tinha visto na hora, estava de longe. E aí aquilo meio que foi muito impactante para mim, né? Era prezar pela qualidade Em primeiro lugar, em né? primeiro lugar. Enfim, hoje em dia já teriam problemas com relação isso foi assédio, não, mas assim, você nesse mundo da gastronomia, você vê que tudo preza pela qualidade e não perder a padronização do serviço. Outra história engraçada era assim que eu cheguei, ele falou, garoto, você vai ficar Mas ele era responsável. jacana, né? Não, mas ele tinha um sotaque meio que diferente. Um garroto. Aí ele falou, garoto, você vai ficar responsável por organizar o nosso buffet e as nossas estações. Eu quero você impecável, com a sua roupinha passada, circulando, e não quero ver nada fora do lugar, tá? Uma casca de fruta, uma fruta cair no morango, fora do lugar, nada. Eu quero tudo impecável. E passei durante tanto tempo, ele colado no meu pé, Até que me um ensinando. dia. Até que um né? dia. Até que um dia eu
passei, deixei tudo organizado, com a equipe também, obviamente. E aí ele faz sinal. Eu já todo orgulhoso, ele vai me elogiar. Aí ele falou: o que é isso aqui, garoto? Eu fiz o quê? Tá tudo impecável, chefe. Isso aqui embaixo, fiz o quê? Aqui embaixo, abaixa mais. Eu baixei. Quando eu olhei, lá no fundinho do buffet tinha caído uma salsichinha aperitivo. Lá no fundo. Ele olhou pra minha cara e falou: se organiza, garoto. Isso aqui tá uma bagunça. Então era aquele nível de excelência que ele sempre buscava. Na época eu não entendia, me achava até perseguido. Mas Só hoje em que dia hoje em você... dia, em cima disso, foi um pequeno aprendizado para quando eu fui para fora na Europa. Assim, quando eu cheguei, ele me deu uma lista com mais de 40 frutas e falou: Mas peraí, decora isso tudo. mas peraí, antes da gente falar da Europa, tem um ponto importante aqui. Você saiu do Copacabana Saí do Copacabana e Palace foi pro Fasano. e foi pro Fasano. Então, assim, pessoal, só pra vocês entenderem a história desse cara. Ele chegou no Rio de Janeiro, com a mão na frente e outra atrás. Ele foi pra Rolling Stones, foi uma boa viagem. Exatamente. Deve ter sido um excelente show. Foi. Mas aí ele disse: não, vou ficar e vou atrás do meu sonho. E qual é o meu sonho? Pô, eu quero trabalhar em gastronomia. E no caso dele, alta gastronomia, não é isso? E aí vai pro Copacabana, que é uma referência mundial. Talvez seja o cartão postal da Praia de Copacabana. Exatamente, é um dos pontos E aí icônicos foi para do o Rio. Pérgola, depois Cipriani. Aí, na época, eu falei: poxa, eu preciso entender um pouco mais de serviço. Porque Porque eu queria um todo. você Eu não tava, queria... você eu tava tava na cozinha. Na cozinha. E você precisa entender. Exatamente. Naquela época, tu já pensava que um dia tu ia... Qual era a tua Eu visão? sempre quis abrir um restaurante. Sempre quis. Então Sempre você tava Eu queria fazer o que absorvendo meu pai não fez. conhecimento. Entendi, Eu perfeito. queria chegar no ponto que meu pai teve vontade de fazer e não realizou. Então, tudo que você fez na sua vida foi um investimento para um negócio próprio. Isso. Perfeito. Durante o início eu pensei: poxa, eu vou trabalhar nessa área, eu quero ser o chefe de um grande hotel, mas depois, no início da jornada, no meio da jornada, eu falei: não, eu quero ter meu negócio. eu quero ter o meu negócio. Eu quero dar minha cara. E quando eu realizei que era isso que eu queria, eu falei: poxa, eu preciso entender mais sobre o negócio em si. Certo. Como é que se atende bem? E aí eu fui solicitar, eu trabalhava no Pérgola, no Copacabana Palace, e fui solicitar, após o meu horário de trabalho, se poderia estagiar e ajudar no salão do Cipriani, para entender o que era um serviço de excelência. Então, na época, isso não era bem visto, digamos assim, que existia uma certa divisão. Hoje em dia, creio que não existe mais, sobre a gente é do Pérgola, o pessoal ali do Cipriani. Então, era como que eu tá pedindo para trabalhar com o pessoal que não do Pérgola. Entendi. Então, o pessoal fica achando: poxa, mas por que não pediu para estagiar aqui no Pérgola? Porque o Cipriani tinha um serviço um pouco mais formal, algo mais elitizado. Então, eu busquei aquilo para entender o que era aquele mundo. Na época, era o Hervé, um dos mestres referência no Rio de Janeiro. E eu falei: poxa, eu quero aprender o que esse cara tem para me ensinar. E aí, fui para lá durante um tempo e fiquei com ele aprendendo sobre o tipo de serviço, o approach que você tem que dar ao chegar na mesa, Atenção, a sugestão, atenção ao cliente, excelência, tudo isso. Eu consegui ter uma pequena experiência com ele. E depois eu acabei indo para o Fasano, né? E a história do Fasano é boa também. Também é boa. Você tava... Entenda, você tava lá numa posição que... Extremamente confortável. Confortável e havia uma possibilidade perspectiva de crescimento. Exatamente. Mas aí naquele momento, pô, acho que isso pra mim não é suficiente. Eu preciso dar o próximo passo. E aí quando você foi pro Fasano, você já foi na condição de cozinheiro, que você era auxiliar. Isso. Você já foi para ser cozinheiro. Exatamente. Lá era um universo gigantesco. Eu ainda tinha muito a explorar lá. Só que eu precisava ver uma outra vertente. Né? E aqui não tem nenhuma questão financeira. Você ganhava lá, claro, você queria ganhar mais. Não. Mas ganhava, você pensava mais. Os salários eram relativamente parecidos. Tá? Eram dois grandes hotéis de porte. Tá? Talvez devido ao cargo um pouco melhor na época do Fasano, mas se você fosse colocar em cargos semelhantes, eram parecidos. Entendi. Então,
Então o foco era crescimento profissional. Era, porque na época se expôs a informação que o chefe ele vinha de um restaurante estrelado, né? O Luca Gosani, ele estava vindo de um 3 estrelas Michelin e Qual era? Era o Enoteca Pinchiori, o Enoteca Pinchiori, né? Que é Milão, Fica em Firenze. Firenze. Então, veio essa informação, falei, poxa, Trabalhar com o chefe. eu vou poder trabalhar com um chefe que pode me ajudar na ponte de eu viajar para a Europa e trabalhar em uma casa com uma estrela Michelin. Então a decisão de ir para Alfazano foi justamente pensando além de conhecer o grupo, network para poder eventualmente ir para fora, trabalhar no Michelin, consolidar esse aprendizado de começar lá embaixo no auxiliar de cozinha, para entender do serviço e depois passar para uma alta gastronomia. Exatamente. E eventualmente montar o seu próprio negócio com foco em experiência. Exatamente. Então, após aquilo, acabei entrando na equipe, né? Peguei solicitei um envelope. A época o Copacabana Palace tinha envelopes especiais, um brasão dourado, que eles enviavam a correspondências e hóspedes, assim. a hóspedes ou avisos a hóspedes especiais, às presidenciáveis, enfim. Eu consegui ter acesso a um envelope desse bem bonito, coloquei meu currículo dentro, né? Tem uma roupa bacana. Procurei na internet na época, era a fulana de tal, era o RH responsável, e cheguei lá na maior pompa e disse: boa tarde, eu tenho uma reunião. Eu gostaria de falar com fulana de tal. Isso tem quantos anos? Eu estava com uns 22 anos de idade. Sério? Pô, que desenvoltura. Eu não me recordo, se era 22 para 23. E aí fui lá na cara de pau e disse: eu gostaria de falar com fulano de tal. O segurança na época, só um momento, seu nome? Eu falei: Maurício Barbosa. O senhor Maurício Barbosa está aqui para falar com a senhora. Eu falei: não tenho reunião marcada não. Informe ela que eu tenho um documento de interesse, que só posso entrar em detalhes com ela pessoalmente. O senhor está falando que tem um documento de interesse da senhora e que só vai entrar em detalhes pessoalmente. Aí, nesse a curiosidade. Você não é recebido toda hora que você quer, enfim, existe todo um processo para aquilo acontecer, um protocolo, e a pessoa ficou curiosa na época: gente, eu não sei que documento é esse, eu preciso saber, eu estou com diversas coisas aqui a fazer, por favor, pergunte a ele que documento é esse. Aí ele falou: está perguntando que documento? O documento é esse, o interesse é ela, só fala o assunto diretamente a ela. Aí ele pegou, ele fez: olha, fulana, um envelope aqui bonito, a logo do Copacabana Palace, timbrado, enfim, muito, muito elegante. Parece legítimo. Aí ela ficou interessada: eu quero saber que documento é esse, para eu poder recebê-lo. Aí foi a hora que eu disse: é um currículo. Ele fez: fulano, é um currículo. Aí a moça: não, tudo bem, libera. Agradeço a ele, mas me traga aqui que eu quero olhar. E aí eu peguei meu ônibusinho, peguei meu metrô, fui andando meu caminho restante de volta para casa. Morava em Laranjeiras na época, o hotel era em Ipanema. E aí, ao chegar em casa, ela ligou. Já tinha um recado para mim, né? Fulana de tal, do Fazano, entrou em contato e pediu para você amanhã ir lá para fazer a entrevista. Bacana. Enfim, e assim, quando eu cheguei lá na entrevista, tinha um bolo de currículo desse tamanho, tinha recém-aberto, fazia pouco tempo Fazano, e um envelope do Copacabana Palace estava em cima de tudinho com o meu currículo dentro. Ele falou: tá vendo isso aqui? Isso aqui é tudo currículo que eu não tive tempo ainda de analisar. E o seu tá em cima, porque o mínimo que eu achei em você foi você ser um rapaz ousado. E me despertou curiosidade. E posso lhe dizer que vários currículos desses aqui são melhores que o seu. Mas eu decidi fazer essa entrevista aqui com você hoje por conta da sua atitude. E foi aí que eu acabei conversando com o chefe, explanei a vontade que eu tinha de ficar lá. E foi um período muito feliz na minha vida. Passou quanto tempo Fazano? Passei próximo a 2 anos.
né? Foi quando eu comecei a atazanar o meu chefe para me mandar embora, para Pra me mandar Itália. para Itália, né? Para mandar para Bacana. Itália. Então, assim, tua trajetória na gastronomia, eu não sei, eu não conheço o Nantai, mas imagino que não seja. Bem bacana, um restaurante bem bacana, super É bacana. tão requintado quanto Copacabana, quanto Fazano. Não, mas tem seu quê Então, tu sempre trabalhou em restaurantes assim, focado no público A, um pessoal que está disposto a pagar um pouco mais por uma experiência gastronômica, sensorial, ambiente. Sim, apesar de ter trabalhado muito tempo num boteco, que era voltado para classe popular, né? A grande parte da minha experiência foram em Restaurantes restaurantes mais. Hoje em dia, assim, eu nem falo mais sobre alta gastronomia, baixa gastronomia, que eu acho que isso... Comida de bom gosto, né? Eu acho que esse rótulo meio que está caindo, né? Então, sempre procurei restaurantes assim, que tinham um quê a mais para me ensinar. Entendi. E aí, quando você foi para Itália, você já começou no Michelin. Você passou quanto tempo na Itália? Eu passei próximo a mais de 3 anos e meio, um pouquinho mais. 3 anos e meio. E passou por quantos restaurantes lá? Eu passei trabalhando mesmo por 2 restaurantes. Alguns eu tive passagens por conta de um chefe que eu trabalhei, que ele fazia consultorias e eu ia junto com ele ajudá-lo Então na vamos lá. equipe. Nesse momento, antes de ir Quando para eu- Itália, você trabalhava exclusivamente na cozinha Na cozinha. e teve alguns insights quando foi para o Cipriano e trabalhar ali de estágio na parte de serviço. Aí Quando você chegou na Itália, Quando eu cheguei na Itália, fui diretamente para a cozinha mesmo, por um restaurante 1 estrela Michelin. barra consultoria, Não, trabalho trabalho. mesmo. E Fazia aí, parte do staff. você já era cozinheiro, estava como Isso. chefe, sous-chefe, Estava como cozinheiro. cozinheiro. É o cozinheiro. O estrangeiro, quando chega lá em um restaurante de categoria Michelin, tem Tem que que ralar. provar o seu valor. Sofre um bocado. Sofre um Entendi. bocado mesmo. Então, depois desse tempo de provação e mostrar meu real valor na equipe, eu passei a fazer diversas coisas lá dentro e ter inúmeras responsabilidades. Qual era a cidade? Ficava em Sazenático. Sazenático. Fica Interior da Itália ali. próximo a Rimini, né? Na comuna de Cesena. Então, digamos assim, é o nordeste da Itália. Entendi. Durante o verão, uma Mas bombação pro lado da absurda. lado de Veneza. Veneza é mais. Um pouco mais é em cima. norte, mas é leste. É nordeste, na verdade, Cezenático. Então fica na pontinha, uma cidade praiana, onde tudo acontece no verão e Mas no no inverno inverno- é uma tristeza. E é por isso que tem tanta rotatividade, né? Exatamente. Pessoal- Na verdade, vários restaurantes eles fecham durante o inverno, alguns restaurantes fecham durante o inverno, devido à cidade ficar realmente vazia. Então existem essas pausas longas de férias entre os locais e os restaurantes. Eu fui para lá a pedido meu, né? Porque na época o Luca falou, eu vou te indicar e ver se você pode ir para a Enoteca Pinchiori, 3 estrelas Michelin. Eu falei, não, senhor. Quer ir pro primeiro pro estrela, né? Pra não você- passar vergonha. Você quer me colocar já na Champions League, sem nem ter jogado na categoria de base? É. Tenho que fazer parte de alguns bons Fez times bem, para né? depois passar por isso aí, porque senão eu não vou ser aproveitado como deveria ser. E foi a melhor escolha que eu fiz na minha Deixa eu te vida. perguntar, a gente tá contando aqui resumidamente tua história de quase 20 anos de gastronomia. Resumidamente mesmo, mais ou menos, mas tudo bem. Mas assim, a gente sabe que tem muito momento bom, a gente tá percebendo uma ascensão na carreira, mas tu deve ter comido o pão que o diabo amassou, Sim, né? sem Porque trabalhar com gastronomia é difícil. Sem dúvida. A gente sabe que é difícil. E aí a minha pergunta é, nesses 20 anos, teve alguma vez que tu quase desistiu? Sabe? Inúmeras vezes. De chegar e dizer, eu não Inúmeras aguento mais, eu tenho inúmeras que. vezes. Eu quero voltar pra casa. Inúmeras vezes. Na verdade, no começo, lá já no Copacabana Palace, teve momentos que eu falei, poxa, essa vida é muito difícil para mim. Eu trabalho. Trabalhava enquanto quantas horas eu por dia? trabalho, eu trabalhava muito. Pode falar que não. Pode. Pode não. Pode aqui, porque- aqui eu trabalhava sempre dentro do que permite a CLT, né? Já prescreveu. Então, Já sempre pode- fazia muitas horas extras, enfim. Agora, na Itália, cara, A chegava a legislação é trabalhar, diferente, né? chegava a trabalhar 15, 16 horas. 16 horas Entendeu? por dia. Às vezes teve dia que eu já bati 18 horas de trabalho. É mesmo. Quando tinha um evento, um casamento e reservas grandes e os menus absurdamente complexos, e a gente tinha esse ritmo frenético de vida e de trabalho. E nesse momento eu parava e dizia, poxa, esse ramo realmente é trabalhar enquanto os outros se divertem
e me divertir enquanto todo mundo está trabalhando. Por isso que quem trabalha com gastronomia, segunda-feira é um dia bom, né? Exatamente. O Porque pessoal fala, olha o chefe lá, vagabundo, tá tomando a cerveja e comendo a picanha. Eu falei assim, gente, esse é o dia que eu desligo. Eu costumo falar desligo entre aspas, né? Que meus sócios, eles ainda trabalham, mas eu sempre resolvo alguma coisa, só que eu tento minimizar, digamos assim, as minhas atividades na segunda-feira, realizo ainda, entendeu? Sempre que precisa, porque depois que você passa a ter mais de um negócio, você perde, digamos assim, aquele seu dia realmente totalmente livre. Não, você não tem mais dia livre, não. Então, foi o momento que eu falei, poxa, isso é difícil, será que eu quero isso pro resto da minha vida? Eu cheguei a titubear várias vezes, entendeu? Principalmente na carga de trabalho, de pressão psicológica que é no restaurante Michelin. Você está sempre em busca da perfeição, assim, do melhor, o erro, ele não é... O ego é lá em cima. Na maioria não é admitido. O ego é lá em cima, né? Você está lidando com pessoas que trabalharam em diversos locais, pessoas que já vêm de inúmeros mundos. Você tem lá na sua cozinha um japonês que já passou por 7 estrelas Michelin e está lá contigo. Ao outro lado tem um cara da Espanha, ao outro lado tem um cara da Itália, né? Um querendo puxar na parte dos serviços gerais tem um imigrante que também está tentando crescer e está lutando, lavando os pratos. Então é um universo assim bem hostil e ao mesmo tempo de aprendizado. É um universo muito hostil. E eu acho que você definiu muito bem. É um ambiente hostil. É um ambiente hostil. É um ambiente hostil. Tanto que até hoje chamado o termo brigada de cozinha é um termo de faz jus a brigada de cozinha é um termo utilizado para definir a hierarquia, enfim, as coisas como era antigamente. Muitas, assim, hoje em dia tudo está mudando, os ambientes das cozinhas e as gestões estão se tornando um pouco mais leves, um pouco mais light, mas alguns ainda são old school. Eu tento, lá no restaurante eu tento fazer dessa forma. Eu tento direcionar o pessoal e deixá-los trabalhar à vontade. Mas, claro, respeitando padrão, não padrão de comida apenas, mas padrão de atendimento, padrão de comportamento, uma série de coisas. Mas, claro, tem muita coisa ainda que precisa ser ajustada. E eu acho que recurso humano é uma das grandes dificuldades de uma operação gastronômica. Sem dúvida. Você encontrar uma equipe que esteja engajada, comprometida com o seu negócio, principalmente numa sociedade, vou me referir ao Brasil, onde existe esse confronto indireto entre patrão e funcionário, existe isso, aí, assim, é muito difícil você criar esse nível de conscientização. Eu frequento seus restaurantes e sei que, pelo menos a parte de atendimento, que é a que eu consigo visualizar, é muito engajada. Então, tu tem alguma sugestão que possa compartilhar aqui com o nosso ouvinte e dizer, pô, eu acho que vocês têm que focar nisso para melhorar o atendimento, para melhorar o nível de satisfação do teu funcionário, porque, consequentemente, vai melhorar o atendimento, vai melhorar o serviço, vai melhorar a experiência do cliente, o cliente vai voltar à tua casa. Como é que tu trabalha isso hoje com a tua equipe? Olha, hoje em dia eu tenho mais 2 outros sócios, né? O Graco e o Fábio. Cada um na empresa tem um determinado pilar a sustentar, né? E a gente trabalha em conjunto para estar trazendo ferramentas para que os nossos funcionários e os nossos atendentes possam vir a trabalhar bem e atender bem. Certo. Né? Então, existe primeiramente o básico, né? Que muitos empreendedores não fazem. Não deveria nem estar comentando aqui, que é o básico do básico. Não, mas pagar em dia. Pagar em dia. Pagar em dia é importante. É uma empresa onde existe um bom local para se trabalhar, onde um ambiente saudável. Um ambiente saudável, onde existe uma preocupação com o alimento do funcionário, a farda que ele está vestindo, o material de trabalho dele, o dia de folga dele, o dia de descanso, né? Se as férias dele estão realmente encaixadas no período que a empresa pode dar e na solicitação do funcionário que precisa de resolver algo, fazer uma viagem, enfim. E entre outras coisas,
você está colocando aquele ambiente de trabalho, um ambiente onde ele consegue enxergar que ele está crescendo, que ele está aprendendo. Perfeito. Que por mais que, poxa, não estou gostando muito daqui por conta disso, poxa, mas o que eu aprendi aqui? Às vezes a pessoa está num momento não tão bom na empresa, mas muda aquela concepção do lugar porque vê que aquilo é só uma fase, um momento ruim que a pessoa está passando. Perfeito. Você pode trabalhar na melhor empresa do mundo e solicitar a amostra de 10 pessoas, vão ter 10 concepções diferentes e cada um está vivendo em 10 momentos diferentes. Então, é você entregar essas ferramentas para que a pessoa se interesse em melhorar. E também está atrás de dar um treinamento, uma capacitação, estar de olho nos que não estão remando junto com o grupo, para infelizmente dizer, olha, poxa, o grupo está remando para esse lado, você está remando para o outro. É a laranja, As laranjas, podre, as maçãs podres do grupo, que infelizmente da equipe existe e é cotidiano. Acabam contaminando pessoas boas, então tem que estar sempre de olho nesse tipo de equipe, nesse tipo de gestão. E está criando programas de incentivo. Gente, como é que a gente faz para vender um pouco mais, para atender melhor, criar corridas entre eles, de cada um vai ter a possibilidade de conseguir obter um prêmio ou não, premiação de bom comportamento ou de ser exemplo da equipe. Concordo, e aí você começa a colocar inúmeros itens que a pessoa diz, poxa, cara, eu tô legal, eu tô feliz em trabalhar hoje. Então o cara vai pouco mais satisfeito para trabalhar, né? Existem aqueles também que realmente trabalham por trabalhar. A gente está cheio assim de gente desse tipo no ramo. Infelizmente, esse é o grande mal do ramo. São pessoas que fazem também as coisas por fazer. A barreira de entrada para se trabalhar na gastronomia é muito baixa. Então, assim, o cara que não terminou os estudos, se ele quiser entrar no mercado de trabalho, ele vai para um restaurante, ele começa na pia. É muito comum isso acontecer. E aí ele vai crescendo dentro da empresa, ou então ele vai pulando de uma empresa para outra, mas ele vai adquirindo habilidades para, por exemplo, começar na fritura, depois vai para a parte de preparo, cozinha. Uhum. Não necessariamente um restaurante que tenha um nível de serviço mais premium, mais elevado. Mas, assim, no geral, você consegue identificar isso, né? É muito comum. Então, eu acho que também é muito por aí do que você está falando. Infelizmente, a realidade do Brasil é um pouco diferente da Europa com relação à inserção desse meio. Lá fora, o jovem, quando está próximo aos 14, 16 anos, ele já inicia, né? Com 16 anos... A trabalhar. Ele já inicia a trabalhar. Ele está na escola albergueira, né? Que é a escola de hotelaria, e ele é direcionado, o adolescente, pré-adolescente, enfim, já está indo para o mundo da cozinha, ou do atendimento, já vai aprendendo. Ou da hotelaria. Então, esse acesso, inclusive, é mais fácil. Existem escolas também gratuitas que fazem isso. E, infelizmente, aqui no Brasil, vários entram no meio por falta de opção, por falta de estudo. Alguns realmente não gostam, acabam fazendo aquilo. E, com o tempo, alguns pegam gosto, outros não. Outros mantêm porque é preciso fazer aquilo para tem que ter um trabalho, né? Tem que ter uma atividade. Então, a gente tenta identificar quem são essas pessoas e dá oportunidade a algumas. Algumas simplesmente não querem. Então, hoje eu tenho esses negócios e às vezes eu pego um funcionário que digo, poxa, cara, você não quer sair dos serviços gerais, não desmerecendo um trabalho que sem os serviços gerais nada acontece, nada anda no local. Poxa, você não quer sair da pia não e vir aqui aprender na cozinha ou passar para outro setor? E olha, não, eu gosto de ficar aqui, eu quero ficar aqui. Não, eu não quero crescer. Olha para mim e diz, não, eu não quero. Mas, cara, você vai ter um salário melhor. Não, obrigado, eu tô feliz aqui, eu não quero crescer. Tá, mas então, vamos lá. São os perfis de pessoas que querem arriscar, que estão acomodadas no local e só querem aquilo, e aquelas que só fazem por fazer. Mesma coisa, a gente engloba isso no perfil empresarial, no perfil de proprietários de negócios. Tem um cara que quer crescer, tem um cara que está acomodado e acha que aquilo ali é suficiente. Exatamente, eu quero ficar aqui do jeito que está, eu não quero mexer, e para mim eu estou fazendo isso aqui porque é o que dá para ganhar dinheiro.
Deixa eu te perguntar, vamos lá. Resumindo a parte da Itália, eu imagino que tenha sido lá onde você realmente é, potencializou todo a sua habilidade de cozinha, que você estava Sim, trabalhando com os melhores. grande parte foi lá. Né? Que depois de 1 estrela Michelin, eu passei para um outro restaurante que eram 2 estrelas Michelin. E aí você ficou no de duas De ou 2 foi pro de estrelas. E aí ia três? passar por de 3 estrelas e eu decidi voltar. Aí quando você voltou, você foi pro Rio e depois veio pra João Pessoa. Fui para o Rio de Janeiro, vim para João Pessoa, fui para o Rio e depois voltei para João Pessoa. Tá, e quando você voltou pra João Pessoa de vez? Foi em que ano? Olha, isso tem. Eu tô agora com 38 anos. Acho que uns 8 anos. Perfeito. Acho que uns 8 anos. Então, quando você voltou para João Pessoa, aí você vai virar uma chave na sua vida. Você Foi. deixa de ser funcionário Exatamente. para ser empreendedor. É. E Só aí, que aí eu como. O que é que precisa para empreender? O que é que você capital, precisa para se abrir um negócio? Muito dinheiro para se abrir um restaurante. Então, eu olhei aquilo ali e falei, poxa, não estava dentro da minha alçada, isso né? aqui, como é que eu vou captar isso agora? Então, eu preciso buscar outros meios. Então, fui, né? Olhei o mercado e tive um choque, né? Seja da remuneração, era um mundo, para mim era diferente. Então, a remuneração do mercado em João Pessoa era totalmente diferente do universo que eu Ah, você vinha. tava ganhando em euro, né? Então, Saiu de euro, apesar saiu do de euro. salário não ser grande lá, eu conseguia fazer tudo que eu gostava, enfim. O custo de vida era diferente, Custo de né? vida diferente, enfim. E aí, apesar de meus pais morarem aqui e voltar a morar com meus pais, eu olhei e falei, poxa, não vou ter meu cofrinho de onde tirar para abrir isso aqui. E foi onde eu falei, pô, eu vou trabalhar um tempo a mais, né? Para, ganhar uma experiência maior no universo da administração em si, do que é um negócio, né? Tudo que envolve, não somente a cozinha, e ganhar tempo e ganhar nome para conseguir um sócio, um investidor, Certo. etc. E aí, prestei consultorias na época, aqui em alguns lugares, aqui em João Pessoa, e fui para o Rio de Janeiro. Fui para o Rio de Janeiro, inaugurei um restaurante na época. Fui também para a Sardenha, fazer uma pequeno inserção no universo de um outro tipo de restaurante para ajudar nessa inauguração. E após sair de lá, eu tive uma grande escola, que foi a Brasserie Holandese. Né? Eu tinha saído No Rio de Janeiro. no Rio de Janeiro. Na Barra da Tijuca, Na Barra né? da Tijuca. E eu morava na praia e o restaurante ficava a 100 metros de onde eu morava. Então, contei com um pouco de sorte de Deus também. E é um restaurante muito bom, né? Muito bom, entendeu? A época, tinham diversas coisas que precisavam ser ajustadas e precisavam ser melhoradas, assim como faturamento, organização. E entrei nesse local como chefe executivo, um salário um pouco mais abaixo do que eu esperava. Cresci muito no grupo, aprendi muito no grupo e foi o lugar onde eles abriram as portas para mim no sentido de... eu tive um chefe, que era um dos sócios, um era o Abdo Bulos, o outro era o Aloísio. O Aloísio chegou para mim e falou, garoto, aproveita para aprender aqui, porque se você errar, não é com teu dinheiro. E aquilo eu decorei o resto da minha vida. Já o Abdo falava, não erra com meu dinheiro não, eu não quero essa história de errar aqui não. Então, eu olhava mais como era o processo de compra, olhava como era o processo do administrativo, Só olhava os números, absorvendo conhecimento. olhava o que tinha que fazer na parte de marketing, qual era a dificuldade de chegar no final do mês e olha quanto é que está o aluguel, olha quanto é que está a despesa com folha de pagamento. Uma gestão baseada em indicadores. Exatamente. Comecei a aprender que não bastava só fazer comida boa. Exato. Não bastava só ter Exatamente. um chopp gelado, um vinho bom, ou um garçom ou um maître com um sorriso no rosto. Que venda bem. Isso não basta. Isso não bastava só. Então foi aí que foi uma grande escola para mim. E depois de quase 3 anos, se eu não me engano, eu fiquei por lá.
foi que eu falei, poxa, eu vou voltar para João Pessoa para investir, né? Vou voltar para investir. E aí quando você passa para o papel de empreendedor. Exatamente. E agora, vamos falar das suas jornadas de empreendedorismo aqui. Você começou pelo HDO. Isso, hambúrguer de origem. Tá há quanto tempo já? Hambúrguer de origem, 6 anos. 6 anos. E aí, por que começou com hambúrguer? Tu que veio, tá acostumado com alta gastronomia, com restaurantes que servem lá pratos. Exatamente. Inclusive, na época, eu fui muito questionado e até um pouco desacreditado na época. Pessoas que me conheciam falavam, poxa, esse chefe passou tanto tempo fora para vir aqui para fazer esse sanduíche, né? Não era, digamos assim, visto com algo grande, né? Mas aquilo para mim era somente primeiro, eu podia apresentar algo realmente muito bom e diferente. E segundo, aquilo é um dos degraus que eu preciso para atingir um determinado objetivo. Né? E foi no momento que as hamburguerias estavam começando a entrar em evidência, né? Isso. Existiam Olha pouquíssimas hamburguerias na época. E aí eu falei, poxa, quero fazer 100% artesanal tudo. Foi o conceito que partiu daí. Na verdade, antes do hambúrguer de origem, eu propus abrir um restaurante. E na época, alguns dos possíveis investidores não se interessaram ou quiseram abrir algo menor. E eu acabei dizendo, não, poxa, então tá bom, deixa para lá e eu vou tocar um negócio assim, assado, com outro sócio, né? Na época foi o Abelardo Filho, Jurema, e a gente startou esse negócio juntos. E com esse conceito de tudo, né? Que eu falei, poxa, qual é o conceito do lugar? E a gente criar tudo de forma artesanal, tudo de forma mais natural possível, feita na casa. Então, ketchup é feito lá, maionese, a mostarda, o pão é uma receita minha que é produzida pela uma padaria de forma num parceiro, o sorvete também de um parceiro, então os sucos, os frozens, tudo é feito lá, só não, né, a cerveja e o refrigerante. Então, isso foi algo que a gente trouxe com muita qualidade e que se mantém. Se mantém, graças a Deus. Durante os problemas que aconteceram no mundo e no mercado, as dificuldades várias acabaram vindo e indo, né? Já vieram grandes franquias aqui para João Pessoa e nem mesmo elas se mantiveram. Então, de hamburgueria que você fala? Exatamente. Então, a gente vem com um trabalho muito consistente, né? Depois de um tempo, após 3 anos, eu acabei adquirindo a sociedade Total. O meu antigo sócio saiu e foi traçar outros caminhos, outros ramos. E durante esse período onde a gente afinou bastante a casa e melhorou, corrigiu alguns problemas, curva de aprendizado. surgiram diversos convites para franquias, né? Eles queriam muito franquear e o negócio começou a crescer bastante em termos de público e de nome na cidade, e surgiu a oportunidade de startar um outro negócio. O HDO ainda existem diversas coisas que precisam ser feitas ainda. Uma delas é de começar a formatação de franquia, que é algo que eu já deveria ter feito. Me ligue. Por conta dos outros projetos que eu estou fazendo, que eu tenho que focar também, acabou tomando um pouco o meu tempo, para estar expandindo e espalhando o HDO por aí. Mas deixa eu te falar, eu imagino que no empreendedorismo o HDO tenha sido sua escola. Isso. E aí, diante desse cenário, quais foram os principais desafios e os maiores aprendizados
que você tirou de lá? Vamos lá. Número 1. Tudo acontece com a organização dos teus números. Né? Sem dinheiro você não faz nada. Não Capital de adianta, giro é capital de importantíssimo. giro, sem você organizar o dinheiro que entra, organizar o dinheiro que sai. Hoje tu utiliza alguma ferramenta que... Eu utilizo programas, esses programas são utilizados de mercado. Exatamente, de mercado. Às vezes eu tenho vontade de voltar para o old school e fazer planilhas de Excel, mas sou desmotivado por alguns colegas, consultores e até sócios, porque por mais que a tecnologia ela está chegando para ajudar, alguns programas não acompanham os avanços dos negócios. Então isso é normal demais. Isso então, traz um problema muito grande, né, no dia a dia do negócio. eu gosto de usar um planilha Excel. Ainda hoje uso. Assim, eu gosto de olhar a equação, conferir. Se fosse para escolher, eu acho que o ideal seria você ter o programa e ao lado trabalhar com aquilo também e confrontar os dois. Porque uma planilha Excel, na verdade, não deixa de ser uma caderneta daquela caderneta antiga onde se escrevia à mão, mas é algo digital. Você pode ter um nível de organização muito maior, mas em aspectos de controle, existem programas que te dão ferramentas para deixar aquilo muito mais redondo. Porém, estão passíveis a falhas, a erros. Então, quando um programa desse erra, digamos assim, você, sei lá, estou fechando o meu mês e estou olhando aqui, poxa, está dando que o meu custo de manutenção só está dando 0,4%. E não é. E na verdade não é aquilo. Foi alguma coisa errada que foi lançada errada e nesse mês o teu custo deu, sei lá, de 10%, 12% ou algo sério que aconteceu e tá ali onde o teu dinheiro foi pro ralo. Né? E, digamos, a folha de pagamento que você fez e você fez muitas demissões durante aquele período e tá lançado errado e você não tá vendo que o dinheiro tá todo ali. Entendi. Você tá com uma taxa de percentual de custo de desligamento de funcionário muito alto que você não está enxergando porque o lançamento está errado ou a própria pessoa não lançou, ou quem é responsável não lançou aquilo. E é aí onde começa a surgir os problemas da empresa. Você tocou num ponto importante agora. Eu sou o tipo de pessoa que faz a gestão com base em percentual. Então, cada custo que eu tenho na minha operação tem um percentual específico e eu tenho um parâmetro. Por exemplo, CMV. CMV talvez seja o principal gargalo de qualquer operação gastronômica. Por quê? Porque a gente precisa ter um controle, mas que depende também da mão de obra, do funcionário que está lá na cozinha. Então, por exemplo, qual é o CMV ideal que você tem hoje nas suas operações? Eu sei que hambúrguer é diferente de massa, eu acredito que massa seja até mais baixo, pelo fato de você produzir a massa dentro do seu restaurante. Mas assim, qual é a tua referência? 30, 35? Vamos lá. Primeiramente, eu acho que isso existe um mito, que todo mundo, você vai entrar em Instagram, em vídeos, todo mundo falando sobre CMV, 300 especialistas falando, vou ajudar você a controlar o seu CMV, clique aqui, vou te dar o curso, saiba mais, enfim. Só que todo mundo esquece, grande parte esquece, que esse percentual de CMV vai mudar de casa para casa. Do ramo para ramo, do tipo de serviço para tipo de serviço. Exato. Vamos lá. É muito fácil, se me permita, o pessoal do Grupo Fazano aí que vai estar assistindo aí também. Com certeza, com certeza. É muito fácil você controlar um CMV de uma casa onde tem um público voltado para um público de padrão mais alto. Que você cobra R$150 num prato. Preços mais elevados. Isso é muito fácil. Apesar de usarem sempre ingredientes de valor altíssimo, mas é bem mais fácil, digamos assim, não estou menosprezando o trabalho do pessoal do grupo, pelo amor de Deus, mas é bem mais fácil você controlar um percentual de um prato, digamos, um prato de massa, que você vai cobrar R$140, R$130, R$160, R$170, entendeu? Então, é mais fácil você controlar isso daí do que você controlar um restaurante mais simples,
que está voltado para um público de maior giro, ticket médio um menor. ticket médio mais baixo, e você também quer oferecer um bom produto. Então é muito mais fácil, muito mais difícil desse restaurante Com certeza. controlar esse CMV. Então, para uma grande franquia, tá? Um grande nome, McDonald's, tá? É muito mais fácil ele comprar em massa um determinado produto, digamos a carne, e conseguir ratear aquele valor entre os hambúrgueres, de uma pessoa que tem, tá? O cheeseburger do João, por exemplo, é um empreendedor pequeno que quer colocar uma carne num determinado padrão, um determinado peso, e ele vai comprar a quem? Ele vai comprar ou aos fornecedores, né, que precisa ter um cadastro, um número mínimo de pedido, e quando ele não atinge aquilo, ele vai recorrer a quem? Ele vai recorrer a supermercados, ele vai recorrer a vendinhas, ele vai recorrer a açougues, que são pessoas que já repassam o produto que eles recebem. Então são pontes. Então quanto mais pontes, exatamente. Então quem tem o cheeseburger do João para controlar vai dizer, poxa, eu não consigo controlar meu CMV, é muito mais difícil. E aí muitos recorrem ao quê? Eu não estou com o meu CMV no padrão que fulano, beltrano, cicrano especialista disse que era para eu estar. Então eu vou fazer duas coisas. São as medidas esperadas. Baixar a qualidade do produto, que é a mais a primeira. E 2, diminuir peso, diminuir gramatura. Vou botar menos. Vou cortar também algumas coisas que eu colocava. Eu colocava, sei lá, um guardanapinho, colocava um papel manteiga. Vou cortar. Eu colocava uma embalagem bonitinha com meu logotipo. Vou tirar e vou colocar em um saquinho. E aí você começa a cortar várias coisas numa medida desesperada e acaba impactando no teu cliente. Aí você começa a perder pouco a pouco. O cara que pediu a primeira vez, pediu a segunda, já falou, opa... Exatamente. Então isso é uma curva que acontece geralmente lenta, de perda desse determinado público, e quando a pessoa vê, a pessoa meio que entrou num buraco. É uma decisão muito difícil. Você está gastando muito e tentar manter a tua qualidade, o teu padrão, e buscar outros meios, outros moldes. E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar o volume, eu tenho que talvez lidar um pouco com o meu marketing, minha publicidade precisa ser um pouco melhor, o meu produto, será que eu consigo parcerias? Será que eu consigo fazer novas negociações e comprar talvez uma quantidade maior? Então, isso aí o X da questão, onde envolve o controle do CMV de diferentes casas para casa. Então, o teu CMV ideal para um restaurante chinês vai ser diferente para um restaurante japonês. Sim. Vai ser diferente para uma casa de massa. Vai ser diferente para uma hamburgueria. Todo mundo fala, CMV ideal é entre 30%. Antigamente se falava em CMV entre 23%, 24%, que era uma maravilha. Aí eu quando entrei na gastronomia, eu já não pegava esse cenário aí de 20 e poucos por cento. Você pode sim ter uma casa, tá, que tem o CMV alto, mas que dá lucro. Que dá lucro. Sim. Entendeu? Então a escolha. São duas coisas. Uma, se o CMV dessa casa estiver alto, mas ele tiver volume, controle, e aquele CMV não está variando, é aquilo mesmo, de repente é porque o produto dele realmente custa mais caro. Então, digamos, você está em uma casa de carnes, e a carne hoje teve um grande estouro, hoje não, há um bom tempo vem aumentando. Então, o cara tem um custo de produção daquele prato muito acentuado. Então, o cara, poxa, a minha casa está com movimento, eu estou com um CMV de 42%. Poxa, esse CMV está altíssimo, está tudo errado. De repente, não está errado. De repente, está controlado, sim. O custo dele é realmente alto, de produção das insumos da carne, e ele consegue ter o lucro dele. É preocupante, mas ele consegue ter o lucro dele e manter a sua casa aberta. Né? Agora, explica para o pessoal o que é CMV, porque muita gente está escutando a gente, talvez não saiba o que é CMV. CMV, basicamente, é custo de mercadoria vendida. É tudo que você compra para poder manipular ou simplesmente revender no seu restaurante. Então, por exemplo, eu costumo distribuir em 3 categorias. CMV insumo, que no caso é o
a carne, o arroz, a massa, a farinha. CMV comercial, que via de regra é o papel manteiga, a embalagem do delivery. O guardanapo, que O a gente guardanapo. usa, sim. E o CMV revenda, que basicamente é o que eu compro para revender. Bebidas no geral, bebidas alcoólicas, não alcoólicas. E a bebida, via de regra, é o pior CMV que tem, né? Exatamente. Você não consegue comprar um vinho por 50 e vender por Não. 150. Não, Você até tem porque que... muitas pessoas acham que, poxa, olha, aquele vinho custa 60 É. reais no supermercado e estão vendendo a 90, estão roubando. Mas não As funciona pessoas assim. têm a falsa impressão. Exatamente. Existem impostos em cima disso, taxas. Quando você pede um vinho, existe um valor que se paga de outro estado, enfim, tem diversas coisas estão atrás daquilo. A taça que o cliente usa, que é de cristal, que te custou 50 reais e aí ele quebrar uma, simplesmente você não pagou nem, Não, e lucrou às nem o vinho vezes, que ele deu. quebra sem Exatamente. beber, né? Tava na mesa, não vai beber. Coisas que acontecem e que Tá são no custo, embutidas tá no no preço. custo, é. E o baldinho de gelo que está lá, com o guardanapo que precisa ser servido. Então, tudo aquilo está no custo que ou você coloca dentro daquilo ou simplesmente eleva esse teu CMV e você não consegue obter o lucro e manter aquele negócio em operação. E vamos lá, pelo que você está falando, eu já vejo que você é um cara muito antenado para todo tipo de custo que acontece na tua operação. A gente falou de CMV, mas folha é uma coisa fundamental também. Despesas variáveis, o custo fixo, a taxa o custo de manutenção, tudo isso eu vejo que você entende. Entendo, assim, os meus sócios são melhores. A parte Os caras são bons. Essa parte do administrativo, de números, de organização, o meu sócio, Graco, ele tem um conhecimento bem maior que o meu, eu entendo, mas tem as minhas limitações. Então, procuramos colocar quem é realmente bom nesse setor. A gente precisa deixar o ego de lado e dizer, eu sou realmente bom para estar fazendo isso. Se eu não for bom, eu tenho que passar para quem é melhor que você. Assim como outras atividades, o Fábio faz de forma ímpar, entendeu? Ele é melhor para aquilo. A forma, olha, precisa fazer uma nova rotação no RH, a parte toda de manutenção, vai ser feito qualquer tipo de obra, qualquer tipo de melhoria, eu falo com ele. Eu não entendo, né? Eu digo, poxa... E na parte de comida ninguém se mete. Exatamente. Claro, ambos dão gosto, as suas colaborações, mas sabendo onde a porca aperta em cada um, né? Poxa, sei lá, olha, vai ser feito um novo restaurante, ou como é que vai ser feita essa parte aqui da área externa? Qual é o material que a gente vai tentar utilizar? Com quem a gente vai trabalhar? Então, são pessoas que cada um tem o seu nicho e fazem com que a base fique muito bem forte do negócio. Então, para você que tem sócio ou não tem sócio, se você acha que tem uma limitação em alguma parte que é crucial do teu negócio, busque aprendizado. Em primeiro lugar. Busque um suporte com alguém, ou uma consultoria, ou uma ajuda, ou busque um sócio, ou uma sociedade que venha a somar, que venha a agregar, a preencher aquele lado que não é tão forte teu, que às vezes você quer deixar de lado, naquela vontade de, não, eu vou abrir só, e consegue acabar o negócio porque não buscou uma ajuda. E é o que acontece com muita gente, porque abrir um restaurante é bacana, você vai receber os clientes, você se torna amigo dos clientes, mas a parte de gestão é muito chata. Ela demanda uma atenção que às vezes o cara não quer dar. E às vezes tem um sócio que prefere estar na parte de gestão do que no relacionamento com o cliente. Exatamente. Então eu vejo a sociedade com muito bons olhos. Tem muita gente que tem receio, mas eu acho que quando é para somar é muito válida. Mas assim, falando de sociedade, você se juntou com dois caras aqui de uma pessoa que são de trajetória já na gastronomia também. E vocês abriram o Trattoria, que é um case de sucesso. Trattoria de origem. Trattoria tem o quê? 4 anos já? A Trattoria vai para o 4º ano ainda. Vai para o quarto ano ainda. E sucesso, né? Tá aí algumas fotos. Exatamente. Tem uma foto aí que é um macarrão ao pesto com polpetone, que para mim é o melhor prato de João Pessoa. Exato. Na verdade, esse prato foi utilizado na criação do conceito. O que seria a Trattoria de origem? O que é a Trattoria de origem? A Trattoria de origem
buscando novamente Criar tudo essa artesanal. essência de ser feito tudo de forma mais artesanal e mais caseira o possível, caseira barra profissional, vamos sempre colocar aqui, dizer, poxa, eu quero trazer aquele prato para a família. Um Aquele comfort prato, food. exatamente. Aquela refeição da nona, da vovó, que Muito bom. faz aquele prato bem servido, com uma bela macarronada, com almôndegas ou com parmegiana, um belo filé, e trazer aquela fartura com qualidade. E o principal é preço, tá? Que o pessoal entenda que é justo por Sim. aquilo que está comprando, né? Por aquilo que está pagando. O principal sempre foi isso, o que eu consigo servir de mais alta qualidade de alimento A um preço a um acessível. preço, né, que a gente fala preço acessível, mas a gente lida com diversas classes sociais diferentes, que às vezes o que é acessível para um, mas não é acessível para outro, mas é você saber que, poxa, exemplo, É um 1 quilo de custo-benefício. filé custa tantos reais no supermercado, eu não consigo comprar isso aqui para minha casa e ali oferece a um valor X, Y, Z. A Perfeito. pessoa conseguir palpar isso e dizer, poxa, eu venho aqui, eu, minha esposa e meu filho, a gente come aqui e resolve a nossa vida por valor X. Tô gostando dessa negociação. Tá legal para mim. Perfeito. Então é você receber um produto e achar que não está pagando em excesso por ele, está pagando justo. É você bolar um case, um negócio onde o teu cliente, que você sobrevive por conta dele, sente a sensação de essa negociação está justa. Mas, falando aqui do Trattoria, da proposta dele, do preço cobrado, o CMV é quanto em percentual? O CMV, ele tá dentro dessa média que você diz ideal. Aí tá certo. Eu já imaginava isso. Mas aí vamos lá. Depois Às vezes, tem meses que a gente tá um pouco mais acima, então a gente tem a nossa reunião, vamos também ver tem o a que questão de aconteceu. mix de venda, né? Exatamente. Às vezes a gente passou um tempo com o CMV um pouco mais alto, porque a gente passou um bom tempo mantendo o mesmo preço, Depois do mesmo aumento dos do aumentos. insumo. Aí a gente passou pequenos reajustes, mas são supérfluos perto dos valores que subiram os alimentos. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui de gestão de CMV. Vocês, quando vão fazer a conta do CMV, supondo no final do mês, faturou X, o CMV foi Y, deu tantos por cento. Vocês fazem ela separado por CMV de insumo, por exemplo, de comida e CMV de bebida? Não, hoje lá no grupo a gente faz tudo junto. Perfeito. Eu Tudo costumo junto. fazer também. Eu prefiro fazer dessa junto. forma porque Não tem problema nenhum a você bebida fazer é a também. isca, né? A bebida é a isca. Então, assim, você pega lá um vinho de R$ 50 no distribuidor, você vai vender por 85 para fazer com que o cara peça mais uma garrafa. E aí ele passando mais tempo no restaurante, ele consome mais. E aí a margem da comida é um pouco maior. Então você acaba fazendo um mix lá de produtos vendidos e na média vai ter um percentual bom, né? Isso. Assim, essa divisão que você falou, eu acho que é interessante quando você possui, exemplo, em alguns lugares a gente tem aqui em João Pessoa, em São Paulo, no Rio, Recife, onde possui o restaurante e ao lado você possui um bar, Sim. né? Então você... Da mesma poxa, operação. eu vou fazer aquilo ali que eu vou saber exatamente, vou dividir exatamente quanto é que está o CMV no meu bar, que tem uma operação somente de drinks, somente de bebidas, de cervejas, etc. E vou fazer a operação do meu restaurante, né? Você fazendo uma operação unificando, você vai prejudicar o valor real desse tipo de negócio. Mas como a gente a gente não tem um bar em si separado somente para atendimento daquilo, saem diversas outras coisas, como sucos, cafés, cappuccino. Então a gente unifica aquele custo, porque existem itens de utilização mensal que também faz parte do bar. Ele também utiliza guardanapos, Entendi. ele também utiliza os freezers, a energia elétrica, a água para estar fazendo determinado procedimento, a energia, o fogão para fazer algum tipo de xarope. Então, a gente engloba isso daí dentro de um cálculo só. Perfeito. Bom, depois de Trattoria, então, dando continuidade, veio Forneria, é mais recente. Forneria mais recente, é o filho mais novo, né? E a minha pergunta é, hoje,
como é que tá a estrutura de vocês? Vocês têm quantos funcionários? Vocês atendem hoje quantos? Vocês fazem delivery nas duas operações já? Hoje a gente faz delivery na tratoria de origem e na forneria de origem ainda não. A casa, a estrutura interna dela, ela comporta muito bem a operação do salão. Então, a gente vai precisar de algumas alterações, algumas melhorias No forneria. no forneria para atender com qualidade o delivery. Então, existia uma opção nossa dos sócios de dizer, olha, ou a gente atende com qualidade, ou a gente não atende. Entendi. Então, a gente preferiu estar perdendo de ganhar dinheiro do que estar servindo um produto que não vai ser o padrão de origem nosso, né? Um padrão de qualidade. Então, existe a possibilidade de a gente abrir agora e tem uma grande demanda, só que a gente não vai entregar um bom Num padrão que é conhecido. padrão e pode vir afetar o serviço do salão, do cliente que está lá em loco. Então, não posso prejudicar, sei lá, o senhor Paulo e a senhora Maria, que saiu de casa, se arrumaram, se botou a melhor roupa que tinha, foi até lá, O jantar e o tá atendimento. sentado exatamente. E o atendimento não vai ser bom, vai ser alguma coisa, não vai sair no padrão. Então, a gente prefere não estar entregando esse serviço para não prejudicar o nosso cliente que está lá no salão. Começamos com as entregas da forneria de origem com a nossa pizza, que ela é feita o mesmo processo de lá. A gente tem algumas alterações no meio desse processo e você leva essa pizza Então, congelada. Por enquanto é retirada lá. Retirada lá e entrega, já começamos. Tem uma semana que a gente começou. E você pode levar a pizza de origem, né, a forneria de origem, para sua casa. Então, você liga ou faz o pedido, ou você vai pegar a pizza lá congelada, liga seu forno 10 minutos, colocou em 8 minutos, ela está pronta. No mesmo, um gosto parecido. Muito, mas muito próximo do que é servido lá. Então, Perfeito. você, às vezes, não precisa nem sair de casa. Você liga, olha, você vê a previsão de entrega lá. Tá, no iFood? A gente não está no iFood, a gente está com a plataforma própria. Dentro do nosso... A gente criou um programa, tem um link, e possivelmente a gente vai acabar entrando no iFood, infelizmente. É um mal necessário, por favor, iFood, me desculpe, né? Mas é um mal necessário para todos. Eu já falei coisa pior. As taxas são bem grandes do iFood, enfim. Essa diferença desse produto é que é um produto muito rápido. Eu vou ter que cozinhar. Não, você não vai ter que cozinhar. Você só vai ter que acender o seu fogo, esperar o motoboy chegar e jogar a pizza e contar 8 minutos e retirar. E você vai comer um produto que você vai dizer, cara, isso não pode. Os caras não podem estar entregando essa pizza aqui na minha casa. É muito. Não estou falando porque é nossa, não. Mas é algo assim, é algo fora da curva. Você prova, você fala, nossa, isso aqui tá um espetáculo. Então, você tá comendo em casa uma pizza como se estivesse comendo em um restaurante, né? Essa aí é a nossa pizza com chocolate pazzo, com chocolate belga e marshmallow. Essa ainda não está. Já estão me pedindo como é que eu vou bolar essa daí para estar entregando em casa. Eu vou ter que quebrar a cabeça. Mas essa daí ela já tá também para você estar recebendo em casa, que é a nossa marguerita. A gente tem alguns sabores limitados para não prejudicar a experiência. Existem sabores que você não consegue entregar um presunto de Parma fatiado, fininho, para o cara colocar Não dá. na... Até porque o presunto de Parma ele não vai no forno, ele é o finalização, Exatamente. né? Então, possivelmente, após esse período de implantação, a gente vai estar entrando com algumas novidades, onde você vai finalizar algumas pizzas com algumas coisinhas exatamente extra. Mas há quem quer a praticidade de chegar e dizer, poxa, eu vou viajar, eu estou indo para uma cidade aqui perto. Vou passar lá, vou comprar 6 pizzas congeladas e está feita a festa. Vou aquecer o forno e vou dar para as crianças aqui um sabor mais tradicional, para os amigos vão beber um vinho e você simplesmente tá com o seu jantar pronto, sem dor de cabeça, leva a pizza congelada em casa que vai ser descongelada e vai ter um padrão de qualidade muito alto, que a ideia é essa, você se surpreender. Poxa, isso aqui não é um produto congelado. Não pode. A ideia é justamente trazer isso para quem está consumindo. Perfeito. E aí, o segundo passo que a pizza de origem tá para chegar
na cidade. Vamos fazer um delivery? Exatamente, voltada só delivery. Um E dark aí já é kitchen. uma outra... Uma dark kitchen da pizza de origem. Está sendo formatado ainda. A gente possivelmente vai querer receber uma pequena frente loja, tá? Para receber alguns entusiastas que gostam de ir lá e comer a pizzazinha saindo na hora. Isso aí já é uma outra linha que a gente vai estar trazendo. É um lugar de maior volume, tá? Para estar fazendo essas entregas para aquela pessoa que também não quer nem acender. Eu não tenho nem forno em casa, não tem problema. A gente vai conseguir te atender. A gente só está bolando a melhor estratégia para estar trazendo também um produto diferente para estar chegando na casa da pessoa, na casa do cliente. Perfeito. A forneria de origem, ela já está com esse delivery de pizza. A pizza de origem, ela vai surgir ainda só voltada para isso. E também a nossa linha que vai... outra marca. Exatamente. A nossa linha que em breve, né, estamos trabalhando para estar inserindo em locais onde você possa comprar que não no restaurante. Supermercados, enfim, parceiros. Padarias, conveniências. É algo maior, que você tem que ter uma produção maior, um controle de qualidade maior, algo voltado muito mais rígido para o controle de produção, quando você vai aumentar. E não perder essa nossa artesanalidade. Como é que a gente entrega isso em maior volume sem estar perdendo a essência de estar comendo algo que você sente que foi feito para você? Deixa eu te perguntar, hoje, sem a pizza de origem, considerando lá tratoria, forneria e HDO, que eu sei que os meninos não tem nada a ver, né? Mas considerando essas 3 operações, quantas pessoas trabalham? Olha, essas 3 operações a gente está em torno de 110 funcionários. A menor delas é HDO. A menor dela é HDO, que tem o HDO Smash, né, que é voltado somente para o delivery. Né? Tem o HDO, são os hambúrgueres maiores, e o HDO Smash é uma linha mais compacta que foi criada na pandemia justamente para complementar o faturamento da empresa e ter sanduíches mais em conta. Foi uma estratégia que foi utilizada. Tá na moda, né? Exatamente. Então, juntando tudo, a gente gira em torno disso, fora os que trabalham como seguranças, motoboys, e aí esse número ele vai quase quadruplicar. Perfeito. Deixa eu te perguntar, planos futuros, a gente tá falando aqui de pizza de origem, tem mais alguma outra coisa por vir? Tem algumas novidades que estão por vir. Restaurantes. Exatamente. Outras culinárias. Outros estilos de coisa e alguns voltados mais para também tipo, eu diria indústria, mas a venda ao consumidor em um supermercado, uma conveniência. Uma caponata, uma coisa... Exatamente. A gente tem projetos e planos para estar entregando produtos de origem, né, na tua casa, que seja de forma prática e você sinta que está comendo em um dos nossos locais. Né? A gente vai estar te entregando o teu molho de tomate, a gente vai te entregando o teu molho preferido. Muito bom, por sinal. Enfim, coisas que vão ter praticidade e você pode brincar em casa de ser o chefe, de ser o cozinheiro. Bom, então pra gente resumir aqui essa conversa, que tá super agradável, a gente tá falando de um cara que tem 18 anos de história na gastronomia, começou como auxiliar de cozinha lá atrás no Rio de Janeiro, hoje é um cara que tem 3 operações, emprega mais de 100 pessoas, presta consultoria para alguns restaurantes. Exato. Eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para os nossos ouvintes, para quem tá lá escutando essa história e que de certa forma se identifica, porque... antes da gente alcançar lá o último degrau, a gente tem uma escada enorme para percorrer. Então, qual mensagem você deixaria para essa pessoa que está nesse momento ou para quem está querendo começar na gastronomia? Vamos lá. Primeira coisa, muita força de vontade. Muita força de vontade. Vontade de vencer. Vontade de fazer o que os outros não fazem. Né? Ser diferente. Você está entrando, às vezes, você entra em um local, seu primeiro emprego, aí você olha, poxa, mas todo mundo está trabalhando assim, um determinado ritmo. Não. Seja diferente. Trabalhe de forma mais eficiente, seja o mais rápido, seja o mais veloz, seja o mais eficiente, seja o mais pontual, seja aquela pessoa que é fora da curva. Busque, né? Você sempre está se aprimorando.
Se você não tiver dinheiro, não tem problema. Hoje existem canais aí, pega a internet emprestada, a fila entre a internet do vizinho, ou num shopping, ou em um local. Vai buscar conhecimento. Se você não tem estudo, não tem problema, cai para dentro. Vontade de trabalhar, vontade de vencer. Porque se você for buscar os grandes nomes de qualquer área, né, todos eles foram muito determinados naquilo que eles faziam. Grandes esportistas, grandes empresários, grandes pensadores, sociólogos, enfim, todos eles tiveram algo em comum. Eles foram sempre dedicados e muito e resilientes ao trabalho, àquilo que ele queria fazer. Ele sempre acreditou. Então, você tem que acreditar. Mesmo que o caminho seja longo, acredite que vai chegar o momento de colher os frutos. Às vezes o caminho é muito árduo, mas você tem que aguentar. Tem que aguentar e continuar remando em frente. É isso aí, meu amigo. Eu concordo em tudo que você falou. Eu acho que o universo conspira para quem trabalha. Não existe sorte. Sorte nada mais é do que oportunidade com preparo. Exatamente. Você tem que se preparar para ser sempre o melhor, como você mesmo disse. E uma hora a oportunidade vai bater na sua porta e você vai estar pronto para agarrá-la. E aí você vai conseguir atingir um patamar que talvez você nunca tivesse imaginado. Parabéns pela tua história. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo até aqui contar pra gente tudo isso que você passou. Espero que isso inspire outras pessoas e que o seu sucesso ainda possa ser maior, que você conquiste novos espaços, abra novas operações e nós aqui na condição de consumidores possamos desfrutar aí e saborear todas essas delícias que vocês produzem aí. Coisa bacana. Eu que agradeço. Tamo junto. Agradeço o convite, a essa experiência, a estar contando aqui um pouco da minha história. Agradeço a todos os nossos clientes aí dos restaurantes de origem e agradeço aos meus sócios por acreditar no meu trabalho. E é isso, pessoal. A gente tem muita coisa para fazer ainda, sempre pensando no trabalho duro junto com o empreendedorismo e junto com o conhecimento e com o aprendizado. Perfeito. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, pessoal.